Livro de Números, capítulo 3. E eram estes os descendentes de Arão e de Moisés, no tempo em que o Senhor falou com Moisés, no monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Todos eles foram ungidos para atuar como sacerdotes. Porém, Nadab e Abiú foram mortos, quando no deserto do Sinai estavam oferecendo a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos, por isso Itamar e Eleazar serviram como sacerdotes, junto com Arão. E o Senhor Deus disse mais a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque os seus membros para ajudar Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles vão fazer tudo o que for necessário na tenda sagrada e estarão a serviço dos sacerdotes e também de todo o povo. Irão cuidar de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão todas as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir a Arão e seus descendentes. Porém você, Moisés, ordenará a Arão e aos seus descendentes que cuidem somente dos seus serviços como sacerdotes, e qualquer outro homem que tentar fazer este serviço será condenado à morte. E o Senhor continuou falando com Moisés: os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo, eu tenho os levitas. Então eles são meus. Eu sou Deus, o Senhor. Então, no deserto do Sinai, Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupos de famílias e por famílias, e todos os do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima. E então Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, que foram os antepassados dos grupos de família, que têm os nomes deles. Gerson tinha 2 filhos, Libine e Simei. E Coate tinha 4 filhos, Amram, Izar, Hebron e Uziel. E Merari tinha 2 filhos, Mali e Muzi. Eles são os antepassados das famílias levitas, que têm os nomes deles. O grupo de famílias de Gerson era formado pelas famílias de Libine e de Simei. O número total das pessoas do sexo masculino contadas na idade de 1 mês para cima foi de 7.500 pessoas. E este grupo acampava na tenda ao lado oeste. Eliasaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo. Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas, da entrada, das cortinas que ficam ao lado de fora, das cortinas que ficam ao redor do altar, das cortinas da porta do pátio e também de suas cordas. O grupo da família de Coate era formado pelas famílias de Amram, Izar,
Hebron e Uziel. O número de pessoas masculinas da idade de 1 mês para cima foi de 8.500, e eles tinham que cuidar da tenda. E os coatitas, eles acampavam do lado sul da tenda. E o chefe deles era Elisafa, filho de Uziel. Eles cuidavam da arca da aliança, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios, do lugar santo e da cortina da entrada do lugar santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. E o líder do chefe dos levitas era Eleazar, o filho do sacerdote Arão. Ele era o chefe do serviço religioso que faziam no lugar santo. O grupo de famílias de Merari era formado pelas famílias de Mahli e Muzi, e o número total das pessoas do sexo masculino da idade de 1 mês para cima foi de 6.200. O chefe do grupo de Merari era Zuriel, filho de Abigail. E os meraritas acampavam no lado norte da tenda e cuidavam das tábuas das tendas, das vigas, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio, ao redor da tenda, e também de suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente da tenda, do lado leste, e eles cuidavam de todos os serviços religiosos no local santo, para o povo de Israel. Mas, porém, se qualquer outro homem tentasse fazer este serviço, deveria ser morto. E assim como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino, da idade de 1 mês para cima, conforme os grupos de famílias, e foi um total de 22.000. E o Senhor Deus disse a Moisés: registre todos os primeiros filhos dos israelitas do sexo masculino de 1 mês para cima, pois todos eles são meus. Porém, no lugar deles eu coloco todos os levitas para serem meus, pois eu sou Deus, o Senhor. E coloque também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. E assim como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. E o total dos contados de 1 mês para cima foi de 22.683. Então depois o Senhor disse a Moisés: coloque agora os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos israelitas, e os animais dos levitas nos lugares dos animais dos israelitas. Os levitas serão meus, pois eu sou Deus, o Senhor. Como os primeiros filhos dos israelitas são 273 a mais do que dos levitas, você deve pagar por eles. Então você pagará 5 barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro para Arão e a seus filhos, de acordo com a tabela oficial. A barra de prata, o ciclo vale 5 geras. Então Moisés pegou o dinheiro, ou seja, 15,5 quilos de prata, e entregou a Arão
e seus filhos, assim como o Senhor havia ordenado.